Você já ouviu falar da Rainha de Sabá? Uma mulher enigmática, cuja história atravessa séculos e culturas. Teria sido ela apenas uma governante sábia e poderosa, ou sua jornada esconde segredos ainda mais profundos? A Bíblia menciona sua visita ao rei Salomão, descrevendo-a como uma mulher de grande inteligência e riquezas imensuráveis. Mas o que a motivou a cruzar desertos e enfrentar desafios para encontrar o rei de Israel? E mais, qual foi o verdadeiro impacto desse encontro? Muitos acreditam que a Rainha de Sabá guardava segredos que poderiam mudar o curso da história. Outros dizem que ela levou consigo um mistério que influenciaria gerações futuras. A verdade pode estar muito além do que imaginamos. Antes de mergulharmos nessa fascinante história, já deixe o seu like, inscreva-se no canal Mistérios Divinos e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos repletos de conhecimento e revelações. E claro, queremos saber a sua opinião. Quem foi, de fato, a Rainha de Sabá? Deixe seu comentário. Agora, prepare-se para uma jornada ao passado e descubra os mistérios dessa mulher. A história da Rainha de Sabá nos leva a uma época em que reinos poderosos emergiam no Oriente Médio e no norte da África. Entre esses impérios, um se destacava por sua riqueza e influência, o Reino de Sabá. Mas onde exatamente ficava esse reino? As respostas variam entre historiadores e estudiosos. Alguns acreditam que Sabá estava localizado na atual região do Iêmen, na Península Arábica, onde vestígios arqueológicos indicam a presença de uma civilização avançada. Outros defendem que Sabá ficava no norte da Etiópia e Eritreia, reforçando as tradições locais que ligam a Rainha de Sabá à origem da monarquia etíope. Independentemente de sua localização exata, uma coisa é certa: Sabá era um centro de comércio e cultura, conhecido por suas rotas comerciais estratégicas. O reino controlava as vastas caravanas que transportavam incenso, mirra, ouro e especiarias, itens de luxo altamente valorizados na época. Esses produtos eram essenciais, tanto para rituais religiosos, quanto para a vida cotidiana dos povos antigos, tornando Sabá um elo fundamental no comércio entre o Oriente e o Mediterrâneo. Uma terra de riquezas e templos imponentes. Agora, imagine uma terra onde palácios de pedra e templos magníficos se erguem sob o sol escaldante do deserto. As cidades de Sabá eram movimentadas, cheias de mercadores, sacerdotes e artesãos, enquanto os templos dedicados aos deuses locais eram adornados com ouro e pedras preciosas. Os registros arqueológicos indicam que o povo sabeu possuía um sistema de irrigação avançado, permitindo o cultivo de terras áridas e o sustento de uma população próspera. Entre as principais cidades, destaca-se Maueb, capital do reino, e lar do grande barragem de Maueb, uma impressionante obra de engenharia que garantia água para a região e mostrava o nível de sofisticação da civilização sabeia. A Rainha de Sabá, governante ou mito? E no coração desse reino próspero, havia uma líder notável. Mas quem era a Rainha de Sabá? Seu nome verdadeiro nunca foi registrado, e a Bíblia não nos dá detalhes sobre sua origem ou identidade. No entanto, diferentes culturas a mencionam com nomes distintos. Na tradição islâmica, ela é chamada de Bilquis. Na tradição etíope, é conhecida como Maqueda. Na cultura árabe e persa, muitas lendas envolvem sua figura mítica. Seja qual for seu verdadeiro nome, a Rainha de Sabá não era apenas uma monarca qualquer. Ela era uma governante estratégica, influente e profundamente sábia. Seu governo não apenas manteve a estabilidade do reino, mas também elevou Sabá a um patamar de respeito e reconhecimento mundial. No entanto, o que a tornou ainda mais famosa foi uma decisão ousada. Ela decidiu deixar seu trono e viajar até Jerusalém para conhecer o lendário rei Salomão. Mas por quê? O que a levou a cruzar desertos e enfrentar desafios para encontrar o monarca israelita? Teria sido apenas curiosidade, uma estratégia política ou algo muito mais profundo? Agora, vamos seguir sua jornada e descobrir os segredos desse encontro. A fama de Salomão se espalhava por todo o mundo conhecido. Seu nome era sinônimo de sabedoria, prosperidade e poder.
Reis e governantes enviavam emissários para conhecê-lo, aprender com seus ensinamentos e estabelecer alianças com Israel. Mas a rainha de Sabá não queria apenas ouvir histórias sobre ele, ela queria vê-lo com seus próprios olhos, testá-lo com perguntas e enigmas, e descobrir se ele era realmente tão sábio quanto diziam. A decisão de viajar até Jerusalém não foi tomada de forma impulsiva. Como governante, a rainha de Sabá compreendia a importância estratégica dessa visita. Se Salomão era realmente um rei tão inteligente e poderoso, estabelecer uma relação diplomática com Israel poderia fortalecer ainda mais seu próprio reino. Além disso, Sabá era um império comercial, e abrir novas rotas e parcerias era essencial para manter sua posição de destaque no mundo antigo. Mas essa viagem não seria fácil. A rainha de Sabá teria que atravessar quilômetros de desertos escaldantes, montanhas traiçoeiras e terras estrangeiras. Ela não iria sozinha, sua caravana seria digna de uma monarca. Agora, imagine a cena: uma fila interminável de camelos carregados de riquezas, ouro, pedras preciosas, especiarias raras, tecidos finos e perfumes exóticos. Guardas fortemente armados protegendo a rainha e sua comitiva. Servos cuidando de cada detalhe da viagem, tambores e sinos anunciando a passagem do cortejo. A poeira do deserto se erguia à medida que a caravana avançava. Durante o dia, o sol castigava sem piedade, tornando a travessia exaustiva. À noite, as estrelas eram as únicas testemunhas de seu progresso, enquanto os viajantes descansavam ao redor das fogueiras, contando histórias sobre o lendário rei que iriam encontrar. A cada passo, a rainha de Sabá sabia que estava mais perto de desvendar um grande mistério. Depois de semanas ou até meses de viagem, a caravana finalmente se aproxima dos portões de Jerusalém. A cidade, que já era grandiosa por si só, estava ainda mais deslumbrante sob o governo de Salomão. A Bíblia descreve esse momento com grandeza. A rainha de Sabá entra na cidade acompanhada de seus servos, trazendo presentes inestimáveis para o rei. Sua chegada não passa despercebida, o povo se aglomera para ver aquela mulher misteriosa, que veio de terras distantes para desafiar a sabedoria do grande rei de Israel. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. A rainha de Sabá não viajou apenas para admirar Jerusalém ou oferecer riquezas. Ela queria testar Salomão. Seus olhos se fixam no rei à sua frente. Ela sorri e com voz firme diz: Rei Salomão, dizem que sua sabedoria é inigualável. Mas será que você pode responder aos enigmas que preparei para você? O silêncio toma conta do salão real. O maior desafio da vida de Salomão está prestes a começar. A grandiosa corte de Jerusalém silenciou assim que a rainha de Sabá entrou no salão real. Seu olhar era firme e sua postura, digna de uma monarca poderosa. A rainha não se intimidava facilmente. Ela viera de muito longe não apenas para admirar o esplendor de Salomão, mas para testar sua sabedoria. Uma recepção majestosa. Salomão, conhecido por sua inteligência e discernimento, recebeu a rainha com toda a pompa digna de sua posição. O rei não era apenas um governante, mas um estrategista nato. Ele sabia que aquela visita não era comum. A rainha de Sabá representava um reino próspero e influente, e esse encontro poderia definir uma aliança valiosa. O salão estava decorado com ouro e marfim. Colunas imponentes sustentavam o teto ricamente ornamentado, e incensos perfumavam o ambiente. Os sábios do rei estavam presentes, assim como membros da corte e altos oficiais. Todos aguardavam ansiosamente o que viria a seguir. A rainha sorriu e, com voz calma e confiante, disse: Ó rei Salomão, tua fama chegou até minha terra, e ouvi dizer que não há homem mais sábio em todo o mundo. Mas será que tua sabedoria é realmente tão grande? Tenho enigmas e perguntas difíceis que somente um verdadeiro sábio poderá responder. Salomão manteve a serenidade. Ele sabia que aquele era um teste, mas também uma oportunidade. Pergunte o que quiser, majestade. Se Deus me concedeu sabedoria, darei-lhe as respostas que busca. A rainha ergueu a mão, e o salão prendeu a respiração. Então, ela começou a propor desafios, um após o outro. Primeiro enigma: o que nasce sem chorar, vive sem respirar e morre sem sangrar? Salomão sorriu e respondeu de imediato: o peixe. Pois ao nascer não chora, enquanto vive não respira como os homens, e ao morrer não derrama sangue.
A rainha assentiu, satisfeita, mas prosseguiu. Segundo o enigma, o que sobe nunca desce? O rei respondeu sem hesitar. A idade do homem, pois a cada dia envelhecemos, mas nunca voltamos à juventude. A rainha de Sabá observava cada resposta com atenção. O rei não apenas respondia corretamente, mas fazia isso com calma e clareza, sem demonstrar esforço. Ela então lançou perguntas mais complexas, questionando sobre os mistérios da vida, da natureza e da espiritualidade. Mas a cada novo desafio, Salomão respondia com precisão. Após um longo diálogo, a rainha de Sabá finalmente se inclinou levemente, em sinal de respeito. Ela estava impressionada. Tudo o que ouvi sobre tua sabedoria e riqueza era verdade. Na verdade, a realidade supera os relatos. Feliz é o teu povo, que pode aprender contigo todos os dias. Ela reconheceu que Salomão não apenas possuía inteligência, mas também um entendimento profundo da natureza humana e da vontade de Deus. Esse encontro foi mais do que uma troca de desafios intelectuais, foi um momento de aprendizado e respeito mútuo entre dois líderes poderosos. Presentes e alianças para selar essa relação, a rainha de Sabá ofereceu a Salomão ouro, especiarias raras, pedras preciosas e bálsamos valiosos. O rei, por sua vez, retribuiu com presentes grandiosos e conhecimentos que enriqueceriam ainda mais o reino de Sabá. Os dois monarcas conversaram longamente sobre política, comércio e espiritualidade. Alguns relatos sugerem que, além da troca de riquezas materiais, a rainha levou consigo ensinamentos sobre o Deus de Israel, algo que teria impactado profundamente seu reino. Mas a história da rainha de Sabá não termina aqui. O legado da rainha de Sabá. A rainha de Sabá deixou Jerusalém não apenas com tesouros materiais, mas com algo muito mais valioso: conhecimento. Seu encontro com o rei Salomão marcou profundamente sua visão sobre liderança, espiritualidade e o verdadeiro significado da sabedoria. Mas o que aconteceu depois? O que essa viagem representou para sua vida, seu povo e sua história? O retorno ao seu reino. A jornada de volta foi longa, mas diferente da ida. Se antes a rainha partira cheia de questionamentos, agora retornava com respostas. Seu reino, localizado na região onde hoje se encontram a Etiópia e o Iêmen, aguardava ansioso por seu regresso. Ao chegar, ela não foi apenas recebida com honras, mas também como uma líder transformada. A sabedoria que adquirira em Jerusalém a tornara ainda mais admirada e respeitada. Seu governo se fortaleceu, e seu nome passou a ser lembrado por gerações. Mas há algo ainda mais intrigante. A linhagem de reis que se diz descendente da rainha de Sabá e de Salomão. Uma antiga tradição etíope afirma que da união entre a rainha de Sabá e o rei Salomão nasceu um filho, Menelik, o primeiro imperador da Etiópia. Segundo essa crença, Menelik teria visitado Jerusalém quando jovem e retornado à Etiópia, levando consigo a Arca da Aliança, tornando-se o fundador da dinastia salomônica, que governaria o país por séculos. Essa história se tornou parte essencial da identidade etíope. O próprio imperador Haile Selassie, o último governante da dinastia, afirmava ser descendente direto dessa linhagem sagrada. Se verdadeira ou não, essa narrativa demonstra a imensa influência da rainha de Sabá, que atravessou os séculos e se tornou um símbolo de poder, sabedoria e conexão espiritual. A rainha de Sabá. Na tradição religiosa, sua história também ganhou relevância nas três grandes religiões monoteístas. No judaísmo, seu encontro com Salomão é visto como um testemunho da grandiosidade do rei e do impacto da sabedoria divina. No cristianismo, Jesus menciona a rainha de Sabá, chamada de Rainha do Sul, no Evangelho de Mateus, destacando sua busca pela verdade. No Islã, ela é chamada de Bilquis, e sua história é narrada no Alcorão, onde sua conversão ao Deus de Salomão é um dos momentos mais marcantes. O símbolo da rainha de Sabá. Hoje, a rainha de Sabá é lembrada não apenas como uma governante poderosa, mas como um ícone de inteligência, liderança e espiritualidade. Sua jornada até Salomão representa a busca incessante pelo conhecimento e pela verdade. Seu legado continua vivo, inspirando reis, estudiosos e aqueles que desejam governar com justiça e sabedoria. A história dela prova que os verdadeiros líderes não são aqueles que acreditam saber tudo, mas aqueles que têm coragem de buscar a sabedoria, onde quer que ela esteja.
A história da rainha de Sabá atravessou os séculos, ecoando nas tradições de diferentes povos e religiões. Sua jornada até Jerusalém não foi apenas uma viagem diplomática, mas uma busca pela verdade e pela sabedoria. Ela não foi uma rainha comum. Sua curiosidade e inteligência a tornaram uma figura singular na história da humanidade. Diferente de muitos monarcas que governavam apenas pela força, a rainha de Sabá compreendeu que o verdadeiro poder não está apenas na riqueza ou no território, mas no conhecimento e na capacidade de discernimento. Seu encontro com o rei Salomão nos ensina que a busca pela sabedoria é uma jornada sem fim. Assim como a rainha de Sabá atravessou desertos para encontrar respostas, nós também devemos estar dispostos a aprender sempre. O verdadeiro líder não teme questionamentos. Salomão não se irritou com os desafios propostos pela rainha, mas os encarou com serenidade, provando que a verdadeira sabedoria não precisa de imposição. O conhecimento transforma vidas e nações. O retorno da rainha ao seu reino trouxe mudanças significativas, mostrando que um governante sábio pode moldar o destino de seu povo. Sua história não é apenas um conto antigo. Ela nos desafia a refletir sobre nossa própria jornada. Será que buscamos o conhecimento com a mesma determinação? Será que temos humildade para reconhecer que sempre há algo novo a aprender? Será que governamos nossa própria vida com discernimento e sabedoria? A rainha de Sabá nos ensina que o verdadeiro sucesso não está apenas nas riquezas materiais, mas naquilo que aprendemos e na forma como usamos esse conhecimento para transformar o mundo ao nosso redor. E assim, sua história permanece viva, inspirando aqueles que desejam crescer, aprender e se tornar verdadeiros reis e rainhas de suas próprias vidas. A história da rainha de Sabá é um verdadeiro mistério envolto em sabedoria, poder e fé. Mas agora eu quero saber, o que você acha dessa incrível jornada? Você acredita que sua visita a Salomão mudou o curso da história? Será que ela realmente teve um filho com ele e deu origem a uma dinastia sagrada? Escreva nos comentários sua opinião, pois sua participação é muito importante para nós. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa história fascinante. E não se esqueça de se inscrever no canal Mistérios Divinos e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos sobre os grandes mistérios da fé e da história. Nos vemos no próximo mistério. Que Deus te abençoe e até a próxima.